Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Seja bem-vindo a este meu canal. No dia 16 de setembro de 1817, o rei Dom João VI, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, assinou o decreto da emancipação política das Alagoas. Esse decreto foi assinado no Rio de Janeiro, pois a corte portuguesa e o rei estavam no Rio de Janeiro desde 1808, com a transferência da corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Portanto, o decreto da emancipação política das Alagoas foi assinado no Brasil pelo rei de Portugal, porque o rei e a sua corte, a sua família, estavam morando, vivendo na cidade do Rio de Janeiro, que durante todo esse período, até 1821, com o retorno da corte para Lisboa, Portugal, até aí, o Rio foi a sede do governo português, ou seja, a sede, a capital do governo de Portugal. Era o Rio de Janeiro. Portanto, como o decreto da emancipação política das Alagoas foi assinado em 1817, ele foi assinado no Rio de Janeiro. Por essa razão é que esta data, 16 de setembro de 1817, marcou a nossa autonomia político-administrativa, porque o território de Alagoas separou-se da capitania de Pernambuco, passando a constituir uma unidade político-administrativa independente, autônoma, separada da capitania de Pernambuco. Alagoas se tornou uma capitania do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, este fato é sempre celebrado e comemorado em todos os anos no dia 16 de setembro. Por essa razão, é um feriado estadual. O estado das Alagoas para, neste dia 16 de setembro, para recordar, fazer a memória da sua emancipação política. Então, o feriado de 16 de setembro é um feriado estadual, apenas o estado de Alagoas, porque é a data magna do povo alagoano e da terra das Alagoas. É a data da nossa emancipação política, quando Alagoas passou a ter autonomia político-administrativa própria, ou seja, passou a ter um governo independente da capitania de Pernambuco. O nosso primeiro governante foi um português nomeado pelo rei de Portugal. O rei é que nomeava os governadores que iriam administrar as capitanias do reino. Era o rei que nomeava. Então, o primeiro governador nomeado pelo rei Dom João VI para a capitania das Alagoas foi nomeado pelo mesmo decreto de emancipação política em 1817. Trata-se de um nobre lusitano, um membro da aristocracia, da nobreza portuguesa, que era o tenente-coronel Sebastião Francisco de Melo e Póvoas. Sebastião Francisco de Melo e Póvoas foi nomeado o primeiro governador da capitania das Alagoas. Ele somente chegou aqui para assumir o governo da capitania em 1818. A emancipação e a nomeação dele ocorreram
no final de 1817, em setembro de 1817. Mas ele somente chegou, desembarcou em Maceió, no porto de Jaraguá, no final do ano de 1818, e assumiu o governo em 1819, quando passou a ter governo próprio, vida própria, o território alagoano como uma capitania do Reino Unido. Sebastião Francisco de Melo e Póvoas foi o primeiro e único governador das Alagoas, enquanto Alagoas foi capitania. Somente depois da independência do Brasil, quando Alagoas passou a ser província do Império, é que nós voltamos a ter governantes nomeados pelo nosso imperador, pelos nossos imperadores, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II. Mas isso só depois da independência, a partir do ano de 1824. Então, Melo e Póvoas, nosso primeiro governador, ficou aqui desde 1818, começo de 1819, ele assumiu, em janeiro de 1819, então ele governou daí, de 1819, até 1821, quando ele retorna para Portugal, junto com a corte portuguesa que estava no Brasil com Dom João VI. Então eles retornam para Portugal e ele deixa aqui formada uma junta administrativa de governo para governar, administrar a capitania. Essa junta foi quem assumiu o governo da capitania com a saída do nosso governador Sebastião Francisco de Melo e Póvoas, que era português e retornou para o seu país, para Portugal, em 1821. Logo em seguida tivemos a independência do Brasil, em 1822, e o nosso imperador, Dom Pedro I, começou a nomear os presidentes das províncias do Império Brasileiro. O Brasil se tornou um império governado por Dom Pedro I e por Dom Pedro II. Mas eu gostaria de deixar aqui registrado que Alagoas sempre integrou a capitania de Pernambuco, desde o início do processo de colonização do território brasileiro por Portugal. Quando o rei de Portugal, na época, Dom João III, no ano de 1534, instituiu o sistema de capitanias hereditárias e criou a capitania de Pernambuco, doando-a ao donatário Duarte Coelho Pereira. O nosso território, o território alagoano, corresponde hoje ao estado de Alagoas, estava aí integrado, era pertencente ao território da capitania de Pernambuco. Então, Alagoas foi território da capitania de Pernambuco desde 1534, primeiro donatário da capitania, Duarte Coelho Pereira, até a data da emancipação política, 16 de setembro de 1817, quando esse decreto do rei Dom João VI emancipou o território alagoano da capitania de Pernambuco. Antes de se tornar uma capitania, Alagoas começou o seu processo de evolução político-administrativa. Nesse processo, na evolução desse processo, nós temos 4 fases, 4 etapas distintas. Alagoas foi, primeiro, comarca da capitania de Pernambuco. Segundo, Alagoas foi capitania independente, separada de Pernambuco. Terceiro, Alagoas foi província do Império do Brasil. Quarto, Alagoas foi Estado da República do Brasil.
Vamos por partes, né? Vamos nos situar cronologicamente na linha do tempo. A primeira etapa, a primeira fase da nossa evolução político-administrativa é quando Alagoas se torna uma comarca. Todo o território que hoje corresponde a Alagoas passou a ser uma comarca da capitania de Pernambuco. Alagoas, comarca. Isso aconteceu a partir de 1706, com a criação da comarca, no início do século XVIII, portanto, e se estendeu esse primeiro período, Alagoas comarca, até 1817. De 1706 a 1817, Alagoas foi uma comarca. A comarca era administrada por juízes de direito, que na época eram chamados de ouvidores. O juiz de direito, naquele tempo, era chamado de ouvidor, o ouvidor. Portanto, Alagoas foi governada como comarca por ouvidores, porém ainda estava integrada à capitania de Pernambuco. A partir de 1817, começa a segunda fase dessa evolução. É quando Dom João VI, através do decreto do dia 16 de setembro, separa Alagoas de Pernambuco. É a emancipação, é o fato que nós estamos celebrando, comemorando, no dia 16 de setembro. Então, de 1817 até a independência, em 1822, Alagoas foi uma capitania do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a segunda fase da nossa evolução é Alagoas como capitania do Reino Unido, de 1817 a 1822. A terceira fase, a terceira etapa, é Alagoas província. É depois da independência, quando o Brasil se torna um império, adota o regime monárquico, se torna monarquia, o Império do Brasil. Então, as antigas capitanias se transformam em províncias do Império. É a nossa terceira fase histórica de evolução política. Alagoas passa a ser, em 1822, até a República, em 1889, Alagoas se transforma em província do Império do Brasil. E, finalmente, a quarta e última fase dessa evolução é Alagoas Estado. Depois da implantação do regime republicano, todas as províncias se tornam estados da federação. Alagoas, então, a partir da proclamação da República em 1889, Alagoas passa a ser um estado da República do Brasil. Essa é a nossa evolução. E aí, gostaram? Se gostaram, deixem o seu like e divulgue o nosso canal para que mais gente conheça a história das Alagoas. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!